Olá, iniciamos mais um episódio do Conversas Paralelas, um podcast sobre educação para educadores e para pensar os processos educativos de transformação social, de impacto social, processos educativos formais e não formais. E hoje eu estou recebendo muito feliz, né, como todas as pessoas que eu tenho recebido ultimamente, que são pessoas queridas, amadas por mim, mas eu estou recebendo uma querida amiga, Juliana Soares, que é professora, cordelista, escritora e poeta. E ela está aqui conosco, direto da Hollywood nordestina, para a gente ter uma conversa sobre esses processos educativos, né? É, vinculados aos processos também artísticos. Então, eu fico muito feliz de estar recebendo hoje aqui Juliana. Seja bem-vinda. E eu queria que você mesma, né, se apresentasse, usasse esse espaço para dizer quem é Juliana Soares, essa mulher multiartista, né, e multifacetária também, porque é uma mulher que tem muitas atribuições, né? Se expressa no mundo de várias formas e tem em comum que eu fico muito feliz, né? Também é uma caririzeira forte, cheia de ideias, né? Cheia de imaginação, uma pessoa com quem eu tenho aprendido muito, sou muito feliz de conhecer, de ter cruzado o meu caminho. Eu queria que as pessoas que seguem o nosso podcast também conhecesse, né, mais a fundo quem é essa Juliana Soares, que eu fico muito feliz de receber hoje aqui no nosso Conversas Paralelas. Primeiramente, né, Kate, eu queria agradecer, né, o convite. Eu venho acompanhando, né, o podcast. É um espaço extremamente importante, né, de conversa sobre a educação e não só sobre a educação, sobre pessoas, sobre histórias, sobre inspiração. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né, podendo fazer parte desse hall de convidados que você já trouxe, que ainda vai trazer, né, trazendo um pouco da minha trajetória na educação, nas artes. Para começar, e como eu sempre faço, eu vou me apresentar em poesia. Eu peço até licença poética, né, a todos do Conversas Paralelas para me apresentar em poesia. E essa poesia eu disse assim: às margens de um grande rio, logo quando anoiteceu, minha história começou. Nesse enredo ela nasceu, com o lápis da existência, o Criador me escreveu. Foi numa boca de noite com o dia já indo embora, o sol já se despedindo, avisando que era hora de eu chegar a este mundo e ficar nele até agora. A todos aqui presentes, saudações caririzeiras. Eu falo da Paraíba, eu venho de Cabaceiras, através do meu cordel e de rimas verdadeiras. Sou Juliana Soares, permito a apresentação, formada em pedagogia, onde tenho atuação, sou poeta e educadora, acredito na educação. Filha de uma professora, de um simples agricultor, que me ensinaram desde cedo que a educação tem valor, ela é capaz de nos dar um destino promissor. Aprendi a ler o mundo ainda na minha infância, atravessando o Paraíba, rio de muita importância, nadando ou de canoa, transformando a circunstância. Então essa é um pouco de Juliana Soares, né? Um pouco de mim. Nasci em Cabaceiras, mas cresci e me criei às margens do Rio Paraíba, numa comunidade rural, né, do município de Barra de São Miguel. O Rio Paraíba, eu costumo dizer que ela é uma extensão da minha casa, da minha história. Era dele que meu pai tirava o sustento, juntamente com minha mãe, que é professora, que foi minha professora. Eu tive a minha base da educação no campo, em turmas multisseriadas. Tive que atravessar muitas vezes o rio, sempre. Quando criança, de canoa, depois de grande, às vezes nadando, né, para chegar até o conhecimento, para chegar até a escola, para chegar até a educação. E não é clichê, nunca é clichê. A educação transformou a minha vida. Eu sou fruto
dessa educação, uma educação pública, uma educação do campo, uma educação feita a partir da realidade, né, da nossa realidade, que me fez chegar muito longe no conhecimento. Eu consegui terminar o ensino fundamental nessa escola rural, nessa escola do campo. Fui para Cabaceiras, estudei o ensino fundamental, o ensino médio. Vim para a universidade, na época passei no vestibular, fiz para pedagogia. Passei, fiz a graduação, fiz pós-graduação, e aí a nível de especialização, e parei no mestrado, porque, atrelada a tudo isso, a literatura chegou para mim, né? Então, a literatura me arrebatou, me abraçou e me fez também levar essa educação, e aí uma educação cultural, uma educação mais artística, uma educação literária, não só para mim, mas também para os meus alunos. Então, o conhecimento, para mim, ele é muito caro. E muito vale aquilo que é caro, né? Então, hoje, como professora, atuando como professora da educação infantil, eu faço questão de levar o melhor do que eu sei, do que eu desenvolvo, da minha prática pedagógica para os meus alunos. Porque eu sou fruto dessa educação e quero que outras pessoas também tenham esse mesmo acesso, o que eu tive, o que me fez chegar onde eu estou, assim. Ju, enquanto eu te escutava, né, eu fiquei imaginando alguns professores que eu tive na graduação, na licenciatura, que ficavam rindo e meio que fazendo críticas a esse nosso discurso, né, redentor da educação. A gente tem uma parcela muito grande de pesquisador, de teórico, de professores, né, e até das licenciaturas, né, que tecem muita crítica a esse olhar apaixonado pela educação que nós temos. Mas, enquanto você falava, né, eu revivia outras falas que outros diálogos aqui no Conversas Paralelas, né, e diálogos que a gente tem para além das câmeras, né? Mas eu reafirmo nas suas palavras aquilo que eu estava até revendo, né, assistindo o episódio com o professor Nicásio, né? E a gente estava até falando do episódio com ele, né? As pessoas que falam teoricamente, que estudam teoricamente, elas podem até criticar esse nosso olhar apaixonado e até romântico pela educação. Mas é porque a gente fala de um lugar de testemunho mesmo, né? De um lugar onde a gente teve uma vida transformada. Eu, por exemplo, já recebi outras pessoas que elas falavam, não, a educação sempre esteve presente na minha vida como um norte. Mas, para a gente, foi uma salvação. Sobrevivência. Sobrevivência, né? E hoje, quando a gente diz, foi ela que nos trouxe aonde nós estamos, algumas pessoas que escutam devem dizer, onde é que essas pessoas pensam que estão, né? Mas a gente está num lugar feliz, de dignidade, em que a gente se percebe reconhecida por nossos pares, por nossos grupos. A gente construiu nossa família, a gente construiu. E aí, eu acho que nós falamos de um lugar mesmo de crença na vida, né? E a educação como uma esperança de melhorar, uma esperança de quando a gente fala de replicar para os nossos alunos, de devolver para a sociedade, de devolver à nossa comunidade, a gente fala a partir de um olhar a educação como um caminho de uma grande corrente do bem. Eu recebi outra pessoa esses dias, até um poeta, né? E a gente estava falando sobre isso, e ele dizia, se me perguntarem onde Deus está na escola. Deus está na educação. E isso me deixou isso me marcou. Porque o que a gente entende por Deus, né? Nietzsche dizia que Deus é a imagem e semelhança do homem, e não o homem é a imagem e semelhança de Deus.
Então, Deus ele vai ser a minha cara. O meu Deus vai ser a minha cara. E eu achei interessante quando essa pessoa disse isso, eu fiquei pensando, é lá onde eu encontro o meu Deus. É nas experiências de amor, de afeto, de transformação, de entrega, né? De esperar que aquela criança que a gente está lá, ela tenha um futuro melhor, empenhar, empreender para que essa criança tenha um futuro melhor, um futuro de amor, né? Influenciar essa criança, esse aluno positivamente, esse discente positivamente. Então, é uma experiência de amor e qual é o melhor significado para falar de Deus? O que seria? Amor. Amor. Então, ele estaria ali mesmo. E eu falo isso porque suas palavras me emocionam, né? Ao mesmo tempo que eu digo, que bom que isso não é uma crença só minha, não é porque eu sou ingênua, não é porque, entendeu? Então eu fico feliz, né? E aí eu sei que é porque as nossas histórias elas se entrelaçam, porque são histórias parecidas de meninas que tiveram vidas difíceis, Muito. muito difícil, né? Eu estava nesse episódio do professor Nicásio, ele falava que ele tinha vergonha porque ele não podia chupar um picolé, né? E quantas coisas a gente, por exemplo, eu tinha vergonha na escola porque meus pais brigavam a noite toda, meu pai era alcoólatra, e as crianças perguntavam o que é que aconteceu na minha casa à noite que ninguém na comunidade dormiu, né? Porque às vezes tinha problema com polícia, coisa nesse sentido, porque ele era muito agressivo quando estava alcoolizado. E aí eu me lembro que quando tinha um tema desse, eu sempre recorria aos livros e às lições, e eu demonstrava meu valor é, me alimentando daquela cartilha o mais rápido possível. Eu era a primeira que terminava todas as lições, porque eram 23 no tempo, né, que era todas as letras e ficava de fora o K, o Y e o W. W. Né? Então, a educação era a minha fuga. Também me lembro na minha adolescência, quando tinha aquelas frustrações amorosas, eu corria para os livros e dizia, não, eu vou estudar para mudar isso, para esquecer, para entrar no outro mundo. Então, as frustrações, agora há pouco, eu tive uma frustração profissional e eu disse, não, eu vou terminar meu doutorado, e terminei um ano antes. Então, de fato, o processo educativo, a concepção de educação, a minha crença na educação, se tornou a minha religião. Então, se alguém olha de forma pejorativa, né, assim, mas é a minha forma de existir no mundo, é nessa crença de que os processos educativos eles transformam, eles só nos levam para lugares melhores. E é o lugar de fala, né? É o seu lugar de fala, é o meu lugar de fala, e dele ninguém pode dizer nada, porque foi a nossa realidade. Minha casa não tinha energia elétrica até 2002 e eu desejava assistir uma TV e não tinha, era a luz de candeeiro, aquele candeeiro iluminava a minha casa, a minha história e ali os meus sonhos. Eu passei a adolescência quase toda assim, dormindo na casa de pessoas, para chegar na escola, para ter aquele conhecimento. Depois, atravessava o rio a nado. Eu já contei isso várias vezes com meu irmão mais novo que eu. Chegava 11 horas, 12 da noite, porque na época não tinha a escola no turno de dia para os alunos do campo, né? E teria que ir à noite, eu ia com ele. 11 horas da noite, a gente chegava na beira do rio Paraíba e não tinha canoa. Ele era mais de 10 anos, eu tinha 14. A gente não podia dormir ali, nem ele teria que ir só, nem eu iria só. E nós íamos atravessando aquele rio profundo, 15, 20 metros de profundidade, numa distância muito longa. E, às vezes eu olhava aquela água, eu dizia... Às vezes eu me questionava, na minha imaturidade, no auge de 14 anos, eu olhava, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que me sacrificar tanto? Sempre. Por que tem que ser assim? Então, aquilo já era uma questão. E aí eu me apegava. Não, o farol era aquele lugar que eu precisava. Não, eu, filha de professora, e ela sempre me mostrou. Assim, o panorama que eu tinha era
era isso. Você precisa estudar, você tem que terminar, você precisa, talvez, para ter assim, uma realidade diferente, para, enfim, por N motivos. Ela como mãe, né, todas nós temos os nossos grandes mentores, que são nossos pais. E ela já visualizava algo que eu era só uma criança, só uma adolescente, e às vezes eu dizia, eu não quero ir. Mas você precisa ir. E eu ia, às vezes, eu tinha vergonha que chegava na escola melada de lama, porque a gente atravessava o rio, tinha que lavar o pé, levava um chinelo na bolsa, levava uma roupa para do outro lado. Depois que atravessasse o rio, tomava um banho, lavava os pés todo para poder ir. E às vezes não saía a lama. E assim, isso hoje, quando eu passo por qualquer dificuldade que seja, nesse momento atual, tendo a maturidade que eu tenho hoje, tendo todo o conhecimento, toda a bagagem que eu tenho, eu olho e lembro. É só mais um rio que eu vou precisar atravessar. É só mais uma lama que eu vou precisar melar meu pé, mas vai passar. Mas eu vou conseguir. E é sempre assim. É sempre assim, nesse intuito, sabe? Nessa busca. E o conhecimento, para mim, ele é um capital muito caro. Eu sempre digo isso. E sempre que tem alguma oportunidade de aprender, eu aproveito. Se eu perceber que vai contribuir comigo, que eu vou conseguir aprender, que vai me ajudar, que vai me deixar melhor, seja num livro que eu leio, seja num podcast como esse, seja num programa de TV, não importa, mas assim, a gente precisa ver a educação como essa oportunidade de ascensão, sim. Não tem como negar, assim, não é uma visão romântica, é uma visão de que ela é necessária. Ela é necessária para muita gente, para a minoria, para muitas pessoas, né, que vêm desse mesmo lugar, de um lugar de escassez, de um lugar de limite, de um lugar de muita resiliência, sim. E não é fácil estar na educação, não é fácil. Não é fácil você olhar para aquelas... E aí, tomando a minha experiência, né, como professora, chegar ali para aqueles alunos e ser instrumento deles, de transformação, né, de crianças tão pequenas, no caso, 4 anos de idade, que é a faixa etária que eu atuo e que eu amo, porque é uma recíproca muito verdadeira. Eu me abasteço muito. Na sala de aula, mesmo com toda a dificuldade que uma sala de aula tem, é o lugar que eu me inspiro muito, assim, é o lugar que eu consigo me sentir assim tranquila para atuar. Assim, de todas eu já atuei como coordenadora, como professora de artes, como professora de ensino fundamental, de EJA, já atuei, mas assim, na educação infantil é o lugar que eu consigo levar as minhas linguagens, as minhas múltiplas linguagens, a música, a literatura, a arte no geral, assim, é lá. Eu já fui professora de educação infantil em Serra Branca, alfabetizadora. Hoje a minha turminha, que eu só tive uma turma porque foi um contrato e depois eu passei para outras coisas e acabei saindo, mas elas já são adultas, já terminaram a faculdade, né? E esses dias eu fui para a defesa do TCC de Vitória, que foi minha aluna, eu que alfabetizei, e ela me chama até hoje de tia Kate, e ela me pede socorro até hoje. E é esse tipo de relação que eu gosto de levar com os meus alunos, né? Até hoje, ela até no TCC dela, ela fala isso, né? Que eu sou a referência dela. Isso me deixa muito feliz, o que você diz, da reciprocidade, né? É uma marca. Muito E por incrível grande. que pareça, minha primeira professora, que é a tia Lucinha, que eu chamo tia Lucinha até hoje, eu depois ensinei a filha dela e me chama de tia Kate, né? Mas é uma relação que você leva, que você não esquece, que faz parte da sua vida. E que eu sempre digo, o que é que você lembra da alfabetização? Eu lembro dos piqueniques que tia Lucinha fazia. Eu não lembro ela ensinando não lembro ela ensinando as famílias, como era naquele tempo, das letras.
mas eu me lembro dos piqueniques. E eu aprendi, então ela me ensinava. Aham. Ela me ensinava também essas outras coisas que eu não me lembro. Mas o que marcou foram essas conversas, esses espaços para além da escola e esses espaços afetuosos, né? Essa relação afetuosa. Então, assim, eu também tenho esse olhar, né, de encantamento pela educação, porque tudo na vida da gente a gente só aprende com paixão. Né? É mesmo de ser o passional. É muito difícil você, por exemplo, continuar em qualquer tipo de relação se você não tem um encantamento. Né? Em algum momento essa relação vai acabar. Então, se a gente perde esse olhar, né, da educação como essa responsável por encantar as nossas vidas, né? E uma coisa que você diz, eu me abasteço na sala de aula. Eu estava conversando com outra professora aqui também, e ela dizia, é lá que eu me atualizo. A gente fala muito de atualização, né? É. Atualização de sistema, atualização, mas é lá que eu me atualizo. Eu passei um período fora da sala de aula por conta de questões de gestão, mas quando a gente volta para a sala de aula é como se tivesse essa impressão. Eu estava parada no tempo. A burocracia me para, ela me paralisa. Ela me engessa, me coloca dentro de moldes, né? E a sala de aula não. Movimento, né? Movimento, ela é vida acontecendo, pessoas se encontrando, se construindo ali coletivamente. Pode ser a gente, na idade da gente, uma criança de 4 anos, ela nos ensina. E, parece clichê, parece assim, aquelas coisas de professora apaixonada, mas é isso. É a gente aprendendo com aquelas crianças, é elas aprendendo com a gente se marcando, elas marcando a gente. Então, a escola, os espaços escolares, né, principalmente quando eles acontecem dentro da perspectiva de pessoas, né, que estão vendo a educação com esse encantamento, é um lugar muito gostoso, é um lugar muito bom, é uma experiência muito bom e marca vidas, Gratificante. né, muito, muito bom mesmo. Mas, Ju, você contando aí sua história, né, falando dos rios, né, do rio que você precisou Atravessar. atravessar, né? O tanto que você precisou nadar, né? E acho que é uma referência figurada muito à vida, né? E a vida da gente ali no Cariri. E aí tem até uma pergunta que eu tinha colocado para fazer no final, mas ela tem a ver com o que você coloca, porque Cabaceiras ela é conhecida hoje, né, mundialmente, né? E o Brasil tem uma referência muito forte à Hollywood nordestina. Vários filmes foram gravados. A gente, se quer encontrar um artista na Paraíba, um artista global, vai em Cabaceiras. Eu já encontrei vários lá, inclusive, no hotel. A gente vai e encontra, por acaso, eles estão lá. Ainda tem muito isso, né? As pessoas vão visitar com essa. E a gente teve, inclusive, uma minissérie que é linda, que foi Onde Nascem os Fortes, Sim. né? Que até o próprio Pai Mateus, o hotel passou muito tempo fechado, né? Só para gravação. Mas uma coisa que eu gosto é a referência mesmo, onde nascem os fortes, né? A ideia de que aquele território é um território onde nascem os fortes. Como é que você se sente nascendo no lugar onde nascem os fortes? Eu me sinto forte também. É um lugar que ele é contraditório, porque é um lugar de muita dureza no sol, no solo, naquela seca, naquela vegetação, naquele mato, mas é um lugar que é muito rico. E é rico de beleza natural, de beleza cultural, de pessoas, de gente, assim, de coração enorme, de pessoas muito fortes, assim, que a gente aprende muito, que encontra ali na rua, na calçada, alguma pessoa que você conversa um pouco, você já se sente uma outra pessoa. Então, assim, estar nesse lugar onde nascem os fortes é ser forte a cada dia, né? É buscar, se inspirar. Nas minhas escritas, eu tenho muito do Cariri paraibano. Como eu disse, é a minha janela para o mundo.
é lá, é naquele lugar, naquele chão seco, naquele torrão, que para muita gente é um lugar que não tem nada, é um lugar que é pobre, é um lugar que não dá nada, e não. É um lugar que tem muita coisa. É um lugar que nos fortalece sempre, a cada minuto. Você dizia, né, anteriormente que você se perguntava por que eu preciso passar por isso? E quando criança eu me perguntei muito, assim, a gente às vezes assistia televisão, eu morava num distrito, lá já tinha energia. Quando eu nasci, era um motor, né, que ele era um gerador, um grande gerador que ele se apagava num determinado momento da noite, né, desligava. Mas posteriormente tinha energia, a gente não tinha televisão e assistia nas casas dos vizinhos, era aquela festa, né, todo mundo Se assistindo. reunia. Mas eu lembro, assim, na minha infância, as novelas que retratavam, por exemplo, o Rio de Janeiro. E eu ficava pensando, tanto lugar que existe no mundo. O meu mundo era do tamanho do ângulo da minha visão. Era ali Santa Luzia, Sumé e Serra Branca. O mundo para mim era aquilo. Mas a TV me mostrava que tinha outros Outro. lugares. É. E eu dizia, por que eu nasci aqui? E aí começavam as minhas questões, até filosóficas. Eu dizia, né, a manhã, né? Por que eu. Por que Deus fez isso, né? Se é Deus, por que ele escolhe uns para nascerem junto ao mar, num lugar bom, com fartura, e a gente escolheu para viver aqui, nessa dureza toda. E eu ficava imaginando de um dia ir embora. E quando eu fui embora, né, e aí Campina Grande, a UEPB me abriu esse espaço de ir embora, eu passei muito tempo sem querer voltar. Eu não queria voltar, porque lembrava muito sofrimento, dureza. Até que eu comecei, de fato, a estudar e a perceber, né, que aquele lugar era um lugar muito rico e que eu era que não me dava conta, que não tinha como comparar a riqueza, né, e a diversidade daquele lugar. E aí, por isso que eu sempre falo que é importante, e é a minha missão, é contar a essas crianças o patrimônio que a gente tem ali, para que elas se deem conta do que é que de fato tem valor. Porque hoje eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo Cariri paraibano. Eu acho É o lugar lindo. mais bonito do mundo, né? Inclusive, antes da gente ter a casa no sítio, a gente ia muito para Cabaceiras. Eu me lembro, eu tive meu filho, o bichinho com 2 meses, e eu tive a brilhante ideia de ir para Cabaceiras, porque não era nem para sair de casa ainda, um bebê com 2 meses, e eu quis ir para Cabaceiras, porque precisava respirar o ar do Cariri. E é isso, né? A gente entender esse lugar precioso lá, que a escola precisa mostrar. Sim. Porque o problema é que, às vezes, a gente estudava desconectado. Por exemplo, a gente tem um lugar rico, bonito, mas o que nos apresentava era as nossas dificuldades e um mundo bem distante que vinha naqueles livros que a gente lia. E eles não estavam contextualizados com a beleza de Não. onde a gente vivia. Eu lembro, eu estava até dizendo que eu lembro que a cartilha falava em caqui. Até hoje eu nunca comi caqui. Como é que um livro, a gente lá que poderia falar do caju, Umbu. da várias coisas, a gente ia estudar caqui, né? Uma coisa que É. não tem nada a ver com a nossa. Nada a ver. Então, assim, até a questão, eu lembro, eu lendo gibi, que falava de um Natal com neve. Uma coisa que era totalmente descontextualizado, né? Então, assim, perceber que aquele lugar, ele possibilita, né, que o nosso processo de subjetivação ele seja muito parecido com o daquelas pedras que estão ali fortes, né, que estão ali dando sustentação para toda aquela paisagem, né? Então a gente parece muito com aquelas pedras, aquelas pedras, aquela vegetação. Eu fui do Cariri em dezembro não, em novembro, estava tudo seco, né? Que eu acho também bonita a Cinzento. paisagem cinza, também tem uma beleza, mas estava cinza, a gente
vendo as plantas parecendo mortas, né? Eu cheguei em dezembro, tinha dado 2 chuvinhas, tá tudo verde, Tudo tá bonito. tudo lindo, tá tudo. O Cariri tem um céu que nenhum outro lugar Não. tem. Um azul que até minhas amigas riem, porque se eu tomo um champanhe a mais, uma bebida a mais, eu já começo a dizer que eu digo que tudo é aquele verde e o azul do Cariri. Que eu vejo com aquilo tão forte, é tão expressivo. Muito. Então, assim, a gente precisa, sabe, com a nossa crença na educação, com a nossa paixão pelo nosso território, né? Fazer um trabalho para aquelas crianças, para aqueles jovens, para que eles tenham a noção Tomem posse. que como aquilo é precioso, de como aquilo, que como a gente é diverso, de como o nosso povo é bonito, de como a gente é misturado ali, que é da nossa, inclusive a nossa ancestralidade indígena que a gente Muito esqueceu, forte. a gente deixou para lá, a gente apagaram a história indígena do Cariri, apesar da gente se chamar Totalmente. Cariri, não se fala do Cariri, não se fala dos sucurus que viveram lá, né? Então assim, a gente precisa se voltar para uma educação Fazer, patrimonial, fazer o caminho histórica. inverso. Sim, Né? A gente esse- o tempo todo foi num fluxo indo de acordo com o que diziam, né, que era para ser. E eu acho que e a literatura ela serve bem para isso. É um dos recursos, a educação patrimonial que você falou muito bem assim dela, para fazer esse caminho, essa volta, olhar para o lugar, olhar para o local, olhar para aquela o artista que a gente tem, o artesão, aquela pessoa que de alguma forma desenvolve algum trabalho lá, uma tradição, algo que a gente precisa olhar assim para essas pessoas, olhar para a cultura, para os hábitos, para todo esse contexto, assim, se abastecer e tomar posse disso. Eu sou isso. eu sou Eu isso sou e isso é bom. exatamente, Isso é exatamente. bom, isso é bonito. Não é o que me disseram que é feio, seco, pobre, é acabado, que não dá nada. Não. Diz de maneira alguma. A gente precisa tomar posse desse lugar, desse território, se abastecer dele, perceber a potencialidade que tem muitos, e usar ao nosso favor, né? Usar em prol tanto do nosso desenvolvimento como também do próprio lugar. Tem outra coisa, você falando, né, que a gente tem que fazer esse caminho de volta, eu também concordo. Mas é um caminho difícil, é como se a gente pegasse o Rio Paraíba numa canoinha e quisesse voltar dele de João Pessoa para Monteiro, né? É, É um trabalho difícil, mas a gente consegue. Às vezes, como o rio é intermitente, a canoa não vai conseguir, mas a gente pega, leva ela no braço, chega lá, chega em Monteiro. É um trabalho difícil, mas a gente precisa fazer, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais de um trabalho coletivo. Infelizmente, eu acho que se fosse falar, tem uma coisa no Cariri que é pobre, eu acho que ela é pobre de iniciativas políticas em prol do Cariri. A gente tem algumas exceções, né? E agora eu vi, até foi em Cabaceiras, uma reunião do Pacto Novo Cariri. Eu espero sim, que dê certo, eu espero que, de fato, não seja esquecido. A gente tem pessoas que têm se levantado para levantar essa bandeira. O próprio, não querendo falar assim politicamente, nem querendo elevar ninguém, mas eu acho que, por exemplo, o próprio Dr. Romualdo ele vem levantando essa bandeira do Cariri muito forte, né? Mas a gente tem muita dificuldade no Cariri, é como se quisessem manter, né? Muita gente quer manter esse lugar de a gente precisa só de ajuda, mas é como se a gente não fôssemos os pobrezinhos, os coitadinhos, uma vida difícil. Quando a gente é muito rico, é muito bom, o que a gente faz é bom, inteligente. inteligente, né? Muito inteligente, um povo inteligente. E com essa vida difícil que a gente sempre teve, né, dentro dessas circunstâncias, a gente consegue criar, né, a gente consegue produzir, a gente consegue resistir. Isso também tem que ser elevado, né? Nós Sim. somos isso também, nós somos essa riqueza toda. Inclusive, a gente está tendo agora, né, o Salão do Artesanato, e
justamente eu estava tão orgulhosa quando eu vi no ônibus, né, que era Dona Maria José das Panelas, lá, né, Da- lá de Serra Branca. Eu vi. Então, assim, é tão bonito quando a gente se reconhece, sabe da história dela, tá ali todo sábado na feira, né? E a gente sabe como é lindo a expressão da existência dela naquelas panelas, que é resistência, Resistência. né? É. É muito bonito isso. A gente vai se perder nas nossas, nas nossas conversas, mas, Ju, eu queria que você me dissesse, porque você é uma professora maravilhosa, você é uma cordelista no meio de um espaço tão masculino, você é escritora, você tem também aí a música na sua veia, né? Dessas coisas aí que se mistura para ser Juliana Soares. Qual é o que você acha assim que tá na frente, se você só pudesse escolher um para ser? Literatura. Literatura, a música também. Eu não comecei na arte pela literatura, eu comecei pela música. Eu venho de uma família de músicos, a família do meu avô, Zeca Soares, que hoje tem 99 anos. É uma família de muita habilidade com música. Inclusive, ele é um dos mais velhos tocadores de fole, de 8 baixos, da Paraíba. Isso dito não por mim, mas por Bilio de Campina e por Luizinho Calixto, que teve um encontro com meu avô, foi lá conhecê-lo. É, porque ele é fã dos Calixto, de Luizinho, de Zé Calixto. Tinha um pendrive e aí teve uma mediação e ele foi até ele para conhecer essa pessoa tão experiente a tocar fole. Então eu venho desse Ele ainda lugar. toca, Ju? Agora não mais. Assim, ele perdeu a agilidade, a Sim, memória também já não está. O corpo sim. já dita, né, o que assim os 99 anos, mas lembra tocou o parabéns do aniversário dele no fole. Então lembrou ainda de toda a melodia, o dedo ainda duro, mas ainda conseguiu tocar. Então eu venho dessa origem na música. Ele fazia questão de toda festa, de pai, de mãe, aniversário da minha avó, aniversário dele, quando todo mundo reunia, de uma família muito grande, no auge da festa, ele tocava, ele abria um espaço e fazia um momento de tocar. Então, eu cresci vendo isso, comecei a tocar violão, comecei a cantar, assim, a música é muito forte, eu amo cantar, inclusive, e aí, muito tempo depois, foi que a literatura surgiu. Então, E como é que ela te captura, assim, a ela, literatura? ela surgiu no ensino médio por influência de um professor. Veja como isso é forte, né? Quando eu penso nisso, eu fico imaginando a gente imerso na realidade do dia a dia, a gente não vê o que vai deixando, as marcas que vai deixando nos alunos, As que pode plantações, né? O que isso, a gente vai plantando. que pode ser positivas e pode ser negativa, e é ao mesmo tempo as duas Sim. coisas. E aí, por influência do meu professor de português, professor Antônio Marcos, que dava a aula de literatura, eu me apaixonei por literatura brasileira no ensino médio, mas fui para a pedagogia. Às vezes eu me pergunto por que eu não fui cursar letras, né? Mas fui para a pedagogia, aquilo ficou adormecido lá. Quando eu cheguei na universidade, eu comecei a despertar a habilidade de escrever. Eu comecei a perceber que eu gostava e eu tirava notas muito boas em trabalhos escritos. Aqueles trabalhos acadêmicos, resumos, resenhas, artigos, eu amava aquilo tudo, amava. E quando era trabalho escrito, podia deixar comigo, eu ficava tranquila, fazia, tirava nota boa. Nesse mesmo período, 2007, eu comecei a escrever poesia. Eu muito introspectiva, um pouco retraída, que eu sempre fui, assim, mais quieta, passando muita dificuldade na universidade, porque a gente vem de um ensino defasado, quando chega lá uma nova realidade, o primeiro ano, Muitas lacunas, né? muitas lacunas, um ano de adaptação, um ano em que eu tinha saído do sítio, a primeira vez que eu saí do meu lugar, e aí eu não quis, eu tinha a possibilidade de morar em Campina Grande, e eu não quis, para ficar perto, para não perder o vínculo daquele lugar, que de alguma forma era ele quem me sustentava. E eu, naquelas dificuldades,
Indo todo dia para Campina. Ia todo dia para Campina, na sexta eu ia para o sítio, fazia questão de ir, e ia, na minha cabeça, tinha desistido da universidade. Eu não vou mais, eu não aguento mais, eu não vou. Arrumava minhas coisas e ia embora. Quando era no domingo, 2 horas da tarde, depois que a gente almoçava, minha mãe dizia, vamos, é nossa hora. E eu vinha do sítio a pé para Cabaceiras, até meu pai comprar um transporte e a gente ir melhorar essa vinda, mas vinha a pé, eu e ela. Saíamos do sítio 2 da tarde e chegava em Cabaceiras 5, 6 da noite do domingo. E tinha dia que eu vinha chorando, a lágrima caía assim, eu e ela, vamos, você não pode desistir, você não tem tempo, a gente não tem tempo. E eu acho que era ela também se estudando. Eu acho que era ela concluindo aquele estudo. Ela projetava, acho que uma formação dela também. A gente não pode desistir, você não pode, vamos. E eu tentava argumentar todas as dificuldades, ela não entendia, mas comigo, vamos. A gente precisa ir, e eu ia. E, vivendo aquilo tudo, eu comecei a escrever poesia. Eu percebi que, quando eu escrevia, eu tirava muita coisa de mim, muitas dores. Né? Isso. E eu escrevia em versos livres, não tinha preocupação, não tinha com rima, com nada. Eu só escrevia para eu me comunicar. E, quando eu me comunicava através da poesia, era como se eu estivesse me curando, sarando todas aquelas dificuldades. E aí, em 2008, eu conheci a literatura de cordel. Desde então, assim, é uma das coisas que eu amo escrever, é cordel e poesia, é dos gêneros que assim, me faz muito bem. Eu me identifico muito. Então, essa literatura ela surge nesse contexto, no ensino médio, que ficou lá, depois no ensino superior, com a habilidade da escrita, com a poesia, com cordel. Atualmente, literatura infantil, desde 2019, quando eu comecei a me questionar de não levar literatura de cordel para os meus alunos. Eu comecei a me incomodar com aquilo e eu dizia, tá errado. Eu sou cordelista, os meus alunos não conhecem cordel, tá errado. E aí foi quando eu comecei a escrever histórias infantis, reescrever histórias clássicas em cordel para levar para os meus alunos, de 2019 para cá. Então, assim, foi esse percurso assim, na literatura que começa ainda no ensino médio. Qual foi o primeiro, Juliana? Meu primeiro... Sim, porque eu sei que tem Alice no País do Cordel, né? Isso. Os Três Cabritinhos. Chapeuzinho de Chita. A primeira foi ela, em 2019. Chapeuzinho de Chita, em folheto. Hoje é livro, mas na época foi folheto de cordel. 2019, depois escrevi Alice, no País do Cordel, e a ambientação da história, o contexto da história é sempre o mesmo, é as nossas raízes, é o nosso lugar. As personagens são sempre, as meninas sempre nordestinas, que têm uma relação com a avó, com o lugar, com a beleza daquele lugar. Depois escrevi Os Três Porquinhos, tendo como mote, né, o bode, que na minha cidade é extremamente importante para a cultura, para o turismo, para a economia, exatamente. Então, a gente sai na rua e encontra um bode lá na calçada. Eu disse, eu vou reescrever Os Três Cabritinhos, pegando essa figura que as crianças vê diariamente. E aí reescrevi Os Três Cabritinhos. E ano passado transformei a Alice, Chapeuzinho de Chita, em livro. Eu estou até com ele aqui, Ju, até porque é uma coincidência, né? Esse ano, nos livros didáticos, paradidáticos, que foi solicitado na escola do meu filho, que é uma escola de referência aqui em João Pessoa, né? O Colégio ISO. Eles colocaram como indicação, né, obrigatória de leitura, Chapeuzinho de Chita. E eu até falei para todas as mães, bem orgulhosas, gente, Juliana é minha amiga, se vocês quiserem, a gente compra direto a ela, toda feliz, toda orgulhosa, me orgulhando disso. E, inclusive, ilustrado também por uma ex-aluna minha, amiga, e que também ilustrou meus livros infantis, que é Rayane Braga.
Então, eu estou com ele aqui, muito feliz, né, de seus livros eh, eles estarem percorrendo caminhos, né, autônomos, porque o livro Sim, acontece isso, a gente depois nem sabe, mas isso desde como as pessoas entendem o que a gente escreve, a mesmo eles serem referenciados, né? Então eu queria te parabenizar, mas eu queria te perguntar como você transformou, né, o Chapeuzinho de Chita em livro ilustrado, se é porque ele é o seu predileto, ou existe outro predileto que tá que foi por acaso que foi ele. Eu queria saber essa história e se tem um predileto. tem, tem. E é Chapeuzinho de Chita. Acho que é a minha escrita de estreia para as crianças. Quando eu escrevi, era para os meus alunos. E aí, quando eu levei para eles, eles amaram. Depois, os outros professores começaram a querer. Eu quero aquela história, eu quero aquele cordel. Você tem. E aí, quando foi para me escrever o meu segundo livro, eu disse, eu vou trazer Chapeuzinho de Chita para esse livro. Eu quero que a história eu gosto muito, assim, eu leio sempre ela. Quando eu pego lá e olho e leio e gosto assim eu disse eu vou trazer esse projeto para um livro, para mim trabalhar melhor a ilustração. Ela tem muitos elementos. Eu quero que as crianças vejam. Eu não quero só que elas escutem essa história ou vejam, porque no cordel ela tinha acho que 3 ilustrações de um artesão lá da cidade de Cabaceiras, do Daniel Rodrigues, Dudu, que hoje ele produz instrumento musical. E aí eu disse, eu quero trabalhar melhor esse projeto. Eu quero que as crianças de fato sinta, veja o máximo do que eu estou querendo passar, né, com as belezas. Essa história ela retrata as nossas comidas, a nossa vegetação. Eu quero isso no livro. E aí eu conheci Rayane através de você, pelos seus livros, pela Menina da Cabeça Grande, né, o livro que você escreveu. Gostei demais do traço de Rayane. Ela foi um presente. Eu disse, eu vou falar com Rayane, vou conversar com ela, ver se ela topa, se aceita, se faz sentido para ela. Porque até a minha ideia assim, de ilustração, eu pensei uma primeira ilustradora que não era paraibana. E aí eu disse, tá, se a proposta da história é trazer essa perspectiva, toda essa Nossa, narrativa nordestina, não faz sentido. Eu quero alguém com a nossa daqui, cara, com o nosso jeito, né? alguém do meu lugar, uma mulher. E, inclusive, esse é de algo que eu sempre procuro. E para ele ficar todo na proposta que eu queria, da história, da ilustradora, a editora, que é de Campina Grande, que está comigo desde o primeiro livro. Então, eu disse, eu quero trazer essa perspectiva, não só na história, em todos os aspectos dela. Sim. E aí, transformei em livro, escrevi, publiquei. E, para minha surpresa, a escola adotou. Desde o ano passado, eu imaginava que esse ano não fosse mais, assim, fosse uma nova proposta e não. Quando eu olhei que você entrou em contato comigo, meu Deus, novamente, aí fui olhar a lista e estava lá. E isso é muito bom, porque a gente imagina, por se tratar da cultura, por falar do nosso lugar, a gente acha que vai ficar só naquele lugar. E não. Ela se expandiu. Eu gosto da proposta do glossário ilustrado, que eu fiz pensando em outras crianças de outras regiões que tivessem acesso. E é um livro que eu já fiz mais de 500 cópias dele. Assim, já foi para muitos lugares do Brasil. Já foi vídeo, já foi transformado em filme as crianças do município de Baraúna, no Sertão, no Cariri, enfim, contação de história. É uma história que eu tenho um apelo, assim, um apego enquanto escritora. Cada livro, cada escrita, ela dá uma, uma possibilidade, mas assim, eu tenho um apego por ela. Eu vou até fazer, né, um elogio à direção da escola, né, mais uma vez, que eu tenho uma relação muito boa com a escola nesse sentido. Eles acatam muito as sugestões dos pais. Eu acho que
para mim, é importante dizer isso, que é uma escola que eu tenho estado feliz com a relação do meu filho, que é um filho único, né? E é uma criança atípica. Então, assim, lá eu acho que meu filho tem tido muitas evoluções, né? Então, eu aproveito em público para parabenizar o ISO por ter feito essa escolha e dizer às outras escolas, né? Da rede privada, mas também as escolas municipais, as redes Públicas. municipais públicas, para que eles possam colocar nas suas listas de livros Sim. autores paraibanos, autores locais. Não adianta, né, a gente estar com a educação que ensina aos nossos alunos só o externo, só o que é de fora. Quando a gente tem pessoas que escrevem aqui, eu não digo isso só porque eu escrevo, né? Temos Mas muitos nós temos escritores muitos escritores bons. paraibanos de livros infantis, de livros ilustrados, e eles precisam estar, né, Sim. presentes nessas indicações das escolas, né? Nos Então, currículos, nos nas currículos, bibliotecas nas bibliotecas. escolares. Então, o ISO está de parabéns, né, de ter colocado aqui Chapeuzinho de Chita, de Juliana Soares, né, direto de Cabaceiras, para os nossos alunos, para os nossos filhos e para os alunos do segundo ano da escola ISO. Ju, a gente pensa assim, vai ser muito tempo, mas no instante passa, né? Mas eu queria que você falasse rapidamente desse seu projeto, Maria das Poesias, né? Que eu sei que é um coletivo de mulheres poetas. E eu sei como, principalmente vocês que trabalham com cordel, é um ambiente predominantemente masculino, né? Cordelistas geralmente tem essa relação com esse ambiente masculino do homem, né? E eu queria saber como é que vocês lidam com isso, mas que você falasse um pouquinho desse coletivo. A presença das mulheres, né, na literatura de cordel, historicamente, é uma presença que foi apagada. Quando apareceu, não somente escrevendo, mas sendo tema de escrita, era no sentido pejorativo, no sentido sexista, misógino. E aí a gente tem como exemplo a primeira mulher cordelista, que se tem notícia no Brasil, ela é paraibana, Maria das Neves Batista Pimentel, que, por ser, em 1930, salvo engano, ela começou a escrever folheto e ela assinava com pseudônimo masculino. Então, a gente vem dessa herança de apagamento, a gente vem dessa herança de silenciamento, de certa forma, né, na escrita, enquanto mulher cordelista mesmo, escritora. E aí, a gente vem dessa escola, desse lugar, um lugar novo, mas que tem muitas mulheres escrevendo. Mulheres que não estão somente na escrita, vale dizer. A literatura de cordel ela é formada por uma cadeia, né, de pesquisadoras, de ilustradoras, que são mulheres que fazem a xilogravura, de escritoras, diagramadoras. Nós temos mulheres com editoras de cordel, que publicam cordel. Então, a gente está nessa cadeia, e aí a gente pode citar como exemplo de uma importante pesquisadora, que é Rosilene Mello, que foi quem esteve à frente do tombamento da literatura de cordel em 2019, junto ao IFAM. Foi com base em muito trabalho dela, de pesquisa. Ela é da universidade, então traz isso para as universidades, e ela está à frente desse tombamento. Nós temos muitas mulheres importantes desse universo. Então, a presença da mulher hoje no cordel é uma presença muito forte, tanto de temas, de assuntos, como de presença mesmo. Então, a gente vem desse silenciamento, desse apagamento. Hoje, eu faço parte desse coletivo, Marias da Poesia. É um coletivo que ele surge a partir de uma provocação, de uma escrita sobre temas femininos. Nós somos todas da Academia de Cordel, né, do Vale do Paraíba. E aí nós decidimos nos juntar para escrever esses temas. E aí foi sobre o direito das mulheres. Escrevemos o cordel e decidimos nos juntar e formar um coletivo. Juntar nossas forças, nossas potencialidades, as nossas poesias e fazer esse coletivo para fortalecer ainda mais essa escrita feminina, né? Essa voz feminina da literatura de cordel. Então, hoje, nós somos 5 mulheres, 2 aqui de João Pessoa, que é a Nessi Venâncio,
e Claudete Gomes, Cristine Nobre, de Guarabira, Anne Caroline, de Campina Grande, e eu, do Cariri. Então, nós estamos nesses extremos da Paraíba, resolvemos nos juntar e escrever, já levamos nossa arte para o Rio de Janeiro, para Cochichola, Cabaceiras. Nós fizemos, desde o ano passado, de 2022 para 2023, a gente esteve em muitos lugares levando essa poesia, levando esse cordel feito por mulheres, de mulheres para mulheres, com temas que perpassam as nossas histórias. Falando sobre a existência de mulheres. Exatamente. E já nos inscrevemos em editais do governo do estado, edital de cultura. Então, esse coletivo ele nos fortalece enquanto mulheres, mas, sobretudo, artistas, né, que traz essa arte, que traz toda essa tradição, essa história dessa literatura, uma literatura secular que chega no Nordeste brasileiro e, principalmente, na Paraíba e Pernambuco, tem uma ascensão assim, muito forte, e ainda hoje tem uma herança muito grande, e nós estamos assim levando essa literatura, mostrando que há mulheres cordelistas escrevendo bem. Nós prezamos muito pela qualidade do que escrevemos, pelos temas. Então, nós temos o nosso primeiro cordel, que é Nenhuma Mulher Merece Ter Seu Direito Negado. Solidade é a violeira, que nós fizemos uma homenagem à Solidade, uma violeira aqui da Paraíba, de Alagoa Grande, que é confreira nossa na academia, então nós escrevemos sobre a história dela. Minervina Ferreira, uma outra violeira que era dupla de Soledade, nós escrevemos também sobre elas. E a nossa obra mais recente, que nós fizemos o lançamento no Rio de Janeiro, é Mulher Negra Resistência com a Caneta na Mão, onde nós falamos de 5 mulheres negras escritoras, né? Maria Firmina, Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Beatriz do Nascimento e Carolina Maria de Jesus. Nós temos esse compilado da obra delas. Você teria algum fragmento que você queria fazer uma declamação? O de Nenhuma Mulher Merece, que é o nosso clássico, assim. Eu queria dizer, ele diz assim: vou usar o meu lugar de fala como se diz, pois sigo sendo aprendiz e jamais vou me calar. Eu tenho tanto a falar sobre o que foi relegado, por muitos determinado, e esse cordel esclarece: nenhuma mulher merece ter seu direito negado. Chega de tanta violência, machismo, misoginia, de estupro, de homofobia. Respeitem a nossa essência, pois se temos resistência, temos sangue derramado em corpo violentado que sofre, grita e padece. Nenhuma mulher merece ter seu direito negado. Aqui não estou sozinha, de muitas eu sou nascida, que sofreram nesta vida dor que também é a minha, tendo somente a cozinha como história, seu legado, opressão por todo lado, que o seu viver enfraquece. Nenhuma mulher merece ter seu direito negado. Parabéns, Ju, muito bem. É muito emocionante, Uma né? escrita muito forte. É muito forte esse poema, muito forte mesmo. E fala do que todas nós, como é difícil ser mulher, né? Sim. Cada sim. dia mais a gente, inclusive, vivenciou agora, nesse final de ano, logo no Natal, a morte de Julieta Hernandes, né? Um crime brutal, né? E que só aconteceu porque ela é mulher. Sim. Né? Então, inclusive, eu gostaria de dizer que Julieta somos nós, que Julieta vive, né? E continuará viva na nossa luta, na luta das mulheres. Então, é muito difícil, né? Mas a gente, com colaboração, entendendo que é um trabalho coletivo de luta, nós vamos avançar. Ju, tinha várias perguntas que eu queria fazer, até se você tinha referências, mas você já falou aí, quando falou das Marias da Poesia, né, de pessoas que vocês têm como referência. Eu queria que você finalizasse aí com as palavras que você quisesse, da forma que você quisesse. E, posteriormente, aliás, eu reafirmo, né, o agradecimento de você estar aqui. Eu sei que você
estava com várias coisas para fazer, a gente conseguiu esse tempo para ter essa conversa. É sempre bom encontrar com você, esse espaço está sempre aberto e a gente vai ter outros momentos, mas aí tá com você para você fazer suas últimas palavras. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Eu comecei agradecendo e termino agradecendo a você pelo convite. Você foi uma surpresa, um presente muito bom, assim, saber da sua força, saber do seu afinco com nossa cultura, com a ancestralidade, com a espiritualidade que o Cariri tem, né? Muito forte. Isso é muito bom. Parabenizar, né, pelo podcast, um espaço incrível, assim, de muito conhecimento, de muita conversa, de assuntos que realmente faz sentido. E dizer, né, que estou à disposição também, eu faço questão assim, de participar, de sempre que eu posso, de estar presente, de contribuir de alguma forma. E, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu vou terminar minha participação com poesia, uma que eu fiz há um tempo atrás, tentando me definir como mulher. Eu percebi que eu sou quem eu sou hoje, porque muitas antes de mim já foram, já estiveram. E estar no lugar que eu estou, na posição que eu estou, tendo a realidade e a vivência que eu tenho, foi conseguido por muitas outras que pagaram preços muito altos para que hoje nós, mulheres, e aí eu dedico essa poesia a todas nós, que nós somos força acima de tudo, né? E que nunca a gente se deixa abater por nada, por nenhuma dificuldade. Se precisar recuar, recue, mas jamais desistir de nada. E essa poesia é Sou Mulher, e nela eu disse assim: sou Dandara de Palmares, eu sou Maria Firmina. Sou Teresa de Benguela, eu também sou Laudelina. Sou Conceição Evaristo e a escritora Carolina. Sou atriz Ruth de Souza, eu sou Chiquinha Gonzaga. Antonieta de Barros, eu sou Sina, eu sou Saga. Eu sou Dalva de Oliveira, sou Dorothy, que não se apaga. Sou Lispector, a estrela. Eu sou Dulce, irmã fiel. Sou Simone de Beauvoir, eu sou Queiroz, sou Raquel. Eu sou Maria das Neves, a pioneira no cordel. Eu sou Maria Quitéria, sou Djamila Ribeiro, Malala e os Afizais, sou pensamento ligeiro. Eu sou Maria da Penha, sou um movimento inteiro. Eu sou Marielle Franco, sou Tarsila do Amaral, Margarida Maria Alves, sou Narcisa no jornal, sou vanguarda, sou história, sou singular, sou plural. Eu sou única, sou diversa, sou destino, poesia. Eu também sou Severina, de batismo sou Maria. Sou a voz, Elza Soares, sou Desi, sou alegria. Eu sou branca, preta, parda, posso ser o que eu quiser. Sou do campo, da cidade, sou essência, alma, fé indígena. Eu sou potira, sou força, eu sou mulher. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos que acompanharam com a gente. Depois dessa, a gente vai finalizar aqui deixando essa mensagem de quem somos. Somos um coletivo e nós, mulheres, podemos ser quem a gente quiser. Então, você curte, comenta e compartilha e maratona a nossa primeira temporada, que está bem legal. Obrigada.